Prestem atenção nisso daqui, galera. Como mulheres saíram disso para isso? O que faz a cultura aplaudir isso e dizer que isso é opressão? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Detetive da Fé. Bom, hoje eu estarei então reagindo ao canal Fé e Tulipas, que é dessa menina que vocês estão vendo aqui na tela. E acontece que não é a primeira vez que eu vejo uma mulher cristã na internet dizendo que antigamente as mulheres se vestiam melhor, tinham mais valores, não sei o que, tarará, e hoje está mais indecente. Hoje as mulheres estão parecendo piriguetes, sei lá o que, blá blá blá. Inclusive teve uma, acho que o nome dela é Pietra, que já apareceu num podcast dizendo que as mulheres eram mais felizes no período medieval, pessoal. Ai, ai, ai. É assim, tem pessoas que só conseguem falar certas coisas porque vivem no conforto de suas casas. Se ela realmente fosse uma mulher naquela época aí, eu duvido que nem estaria num programa aí conversando com homens, trocando ideia com homens. Estaria lá em casa lavando louça, fazendo tarefas de casa, né? Porque é isso que a mulher tinha que fazer, beleza? Então vir com esses papos aqui é um tiro no próprio pé. Mas é aquela coisa, né? Pimenta no olho do outro é refresco. Imaginem hoje, as mulheres têm mais liberdade e já sofrem certas repreensões em países que dão essa liberdade. Naquela época, como é que seria então? Pois é, né? Tem pessoa que só fala o que não vive porque é fácil falar. Bom, hoje então estarei reagindo a dois cortes aqui. O primeiro corte ela vai falar de como a vestimenta das mulheres mudou, não sei o que. É um negócio rapidinho, um corte bem simples, mas que dá pra ver o quão absurdo é o pensamento que essa menina traz para o público dela, né? Que majoritariamente é feminino e cristão também. E o segundo corte tem a ver sobre o quê? Ela vai falar de livros assim românticos que acabam dando gatilhos na imaginação da mulher e vai imaginar coisas pecaminosas. Livros que nem esses 50 tons de cinzas da vida, né? Então vamos lá. Como mulheres saíram disso para isso? Bom, primeiramente se chama moda, né? A moda vai se atualizando. Queira você ou não. Agora, se você gosta ou não da atualização da moda, aí são outros 500. É uma questão de gosto, não é? E outra, como as mulheres saíram disso para isso? Se vocês pegassem... Gosta muito de trazer essa ilustração comparativa de mulheres com roupas mais expositivas, né? Que expõem mais o corpo, com mulheres que usam roupas que cobrem quase o corpo inteiro. Gosto muito de fazer essa comparação bem caricata. Essa mulher que tá com o vestido da roupa lá do período da Renascença e tal, também seguiu moda do momento. Porque antes disso daí, as mulheres se vestiam de outra forma. É uma questão de moda. Tem isso daí em primeiro lugar. Beleza? E segundo, vai depender da cultura. Não é toda cultura, em todo mundo que se veste onde as mulheres se vestem dessa forma, pô. Tem culturas, inclusive, que mulheres andam com os seus expostos, se você for olhar assim, algumas tribos, né? Povos tribais, no caso. Então isso seria o que pra ti, hein? Inclusive, se ela descobrir isso daí, se um dia descobrir, né? Se é que ela sabe que existe isso daí, vai apanhar um ataque cardíaco. No Brasil também tem isso daí, né? Tribos indígenas, algumas no caso. Pois é, né? Então é algo cultural. E outra, convinha mais os europeus se vestir dessa forma, porque era algo deles. Isso não é coisa de brasileiro, não. É coisa de europeu. O europeu, quando chegou aqui no Brasil, encontrou indígena. Foram eles que trouxeram esse tipo de roupas naquela época, né? Foi se atualizando, pessoal. Uma coisa tão simples, velho. O que faz a cultura aplaudir isso e dizer que isso é opressão? A questão é qual cultura? Porque se você for na cultura onde existem regimes islâmicos extremistas, onde mulheres usam burcas que cobrem o corpo inteiro e só fica uma telinha aqui para enxergar, para eles lá é bom, eles aplaudem aquilo na cultura deles. Já aqui, você forçar uma mulher a usar esse tipo de roupa que cobre o corpo inteiro, ainda mais num país quente como o Brasil, pô. Um país tropical quente, pô. Seria opressão, não é? Já que existem culturas que aplaudem isso daí, que imagino que é o mesmo pensamento que a Fé e Tulipa tem, né? Que deve se aplaudir como as mulheres se vestem assim ó, com esses vestidos que cobrem o corpo, quase o corpo inteiro, né? Daria uma sugestão pra ela, né? Pra ir lá pra esses países que tem regime islâmico e fazer um experimento social, virar mulher lá de um sheik, sei lá o que, e usar aquelas burcas que cobrem o corpo inteiro e fica só uma telinha aqui. Gostaria de vê-la fazendo esse experimento pra ver o que ela iria sentir, né? Se estaria sendo oprimida ou não. Enfim. Isso é opressão. Nós podemos falar, por exemplo, sobre a grande tendência de livros de romances com conteúdos pecaminosos explícitos. Vou vos mostrar aqui um livro que tem romance e tem conteúdo pecaminoso e explícito. Bom, esse livro se chama Cânticos, pessoal. Olhem aqui, Cânticos, capítulo 1, versículo 13. O meu amado é para mim como um ramalhete de mirra posto entre os meus seio. Ulala, isso tá na Bíblia, hein? Não tá nos 50 tons de cinza, não. Vamos lá ver o outro aqui. Cânticos 4:5, continua aqui. Os teus dois seios são como são como os dois filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Não termina por aí, pessoal. Tem mais. Cânticos 7, Cântico capítulo 7, versículo 7 e 8. A tua estrutura é semelhante à palmeira e os teus seios são semelhantes aos cachos de uva. Dizia eu, subirei à palmeira e pegarei em seus ramos. Tô tentando imaginar o que seriam ramos no corpo de uma mulher. E então os teus seios serão
como os cachos na vida e o cheiro da tua respiração como a das maçãs. Imagina só o cara trepando aí, né? Literalmente trepando na palmeira da moça aí, chegando até os cachos, chupando o negócio todo, lambuzando tudo. Pois é, né? Isso aqui tá na Bíblia, pessoal. Que tem crescido cada vez mais no mercado e, segundo a lista de alguns marketplaces, são alguns dos produtos mais vendidos. E para piorar a situação, Ouviram? Pra piorar a situação. Ouviram bem essa parte, né? teve uma pesquisa que mostrou que os livros de uma autora americana descrente, cheios de pecado, no ano de 2022 foram mais vendidos do que a Bíblia. Que problemaço, hein, pessoal? Um livro secular em 2022 vendeu mais do que a Bíblia. Meteoro, pode cair para destruir a gente. Líderes mundiais, apertem no botão aí vermelho para destruir os países todos aí com bomba nuclear. Porque um livro secular vendeu mais em 2022 do que a Bíblia. Que pecado, hein? Que problemaço. Galera, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Lá no século XV, se não me engano, a Bíblia de Gutenberg. Desde lá até aqui é só recorde de venda, o livro mais vendido no mundo. Em um ano, um livro secular vendeu mais do que a Bíblia. É um problemaço, pessoal, para ela. Vocês conseguem entender o nível? Mas acontece que não para aí. Porque existem também muitos livros Lembrando aqui, o meu objetivo aqui não é desmerecer a pessoa dela, mas expor o ridículo do pensamento dela. O ridículo que é o pensamento dela. O que ela está expressando aí. Porque isso acaba influenciando muitas pessoas. Ainda mais mulheres cristãs, que é o público dela. que aparentemente são limpos, mas que geram imaginações inadequadas nas mentes de centenas de mulheres que caem em um descontentamento e em uma fantasia pecaminosa após a leitura. O livro de Cântico está dentro da Bíblia, né? Que aparentemente é um livro limpo, mas acabei de ler passagens para vocês aqui que são passagens completamente eróticas, não é? Eu li. Se tiverem dúvidas, é só ir lá confirmar com vossos próprios olhos. Vocês não têm Bíblia em casa para ficar pegando poeira aí, não? Ou cristãs que acompanham aqui Feito e Tulipas. É para vocês abrirem e lerem. E outra, eu vou vos mostrar aqui uma série de passagens onde mulheres são tratadas como lixo, como o resto, como objeto, como simplesmente incubadoras. Tá na Bíblia, pessoal. Porque acaba sendo tão paradoxal ela se comunicar com um público feminino, tentando mostrar à sociedade de hoje que está errada porque devemos valorizar os costumes cristãos, não sei o que. Ela traz muito essa mensagem para as mulheres, mas defende um livro onde as mulheres são tratadas como lixo. Isso se chama completamente hipocrisia, pessoal. Não tem outras palavras para isso. Mas enfim, querem ver que eu não estou mentindo? Que tem estu, entenderam? Estu na Bíblia. Violência sexual na Bíblia, mulher sendo tratada como mero objeto sexual. Vamos lá. Eu quero que você, mulher cristã, preste muito bem atenção nisso que eu vou ler aqui. Esse é um tipo de coisa que a Feito Lipas lá, né, menina lá do canal, não vai mostrar para vocês mulheres, porque é completamente contraditória a crença que ela fica pregando por aí. Os supostos valores morais cristãos, né? Olhem aqui, Deuteronômio 21, a partir do versículo 10 ao 14. Prestem muito bem atenção aqui, pessoal. E trazendo um pouco de contexto bem rápido aqui, bem rápido. Quando o povo foi liberto lá do Egito, como diz lá a Bíblia, né? Povo de Deus, eles voltaram em Canaã, ficaram matando um monte de gente para tomarem as terras. Só que eles tomavam terra e acabavam tendo o quê? Prisioneiros, né? Também tinha mulheres dentre os prisioneiros. Agora vê essa lei aqui que o Deus todo bonzinho, poderoso, né? Da Feito Lipa, falou para o seu povo, nesse contexto de guerra que eles tinham lá. Versículo 10. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e o Senhor teu Deus, Senhor teu Deus, te entregar nas mãos, te entregares nas tuas mãos, e tu o deres levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares e a tomares por mulher, então a trarás para a tua casa. E ela rapará a cabeça e cortará as unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro. E depois chegarás a ela. Estou lendo o versículo 13 agora, pessoal. O que é chegar? Na Bíblia conta escrito chegarás a ela, a uma mulher. O que significa isso, pessoal? Significa coito, significa fazer sexo. Ou seja, além do marmanjo matar os pais aí, os parentes, os amigos, o povo todo da menina, se ele achasse a menina linda, poderia levar ela para casa dela, tem que raspar o cabelo e cortar as unhas, e o cara poderia simplesmente fazer sexo com ela, depois de ter traumatizado ela, matando aí toda a sua família e afins. Complicado, né? E ainda continua, pessoal, ainda piora. E tu serás seu marido e ela a tua mulher. Versículo 14, pessoal, prestem muito bem atenção aqui, mulheres cristãs. E será que, se te não contentares dela, a deixarás ir à tua vontade, mas de modo algum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, pois a tens
humilhado. É complicado isso daqui, pessoal. Não tem como defender um negócio desse daqui. É complicado mesmo. Então vocês estão vendo muito bem aqui que mulheres como a Fé e Tulipas, tô chamando Fé e Tulipas porque eu não sei o nome dela. Mulheres como a Fé e Tulipas aí do canal Fé e Tulipas, como a Pietra que aparecia lá dizendo que era direita, cristã, não sei o que, antigamente era melhor, as mulheres eram mais felizes. Mulheres como essas daí provavelmente não leem a Bíblia. Se leem a Bíblia, pegam essas passagens, ignoram, porque daí vai desmanchar todo argumento que elas criam nos canais dela. Toda aquela ludibriação vai cair por terra. E eu tô aqui vos mostrando, vos expondo. Ou seja, defendem, falam que a sociedade mudou, mulher de hoje está parecendo muito piriguete, antigamente era melhor. Mas defendem um livro onde as mulheres são tratadas dessa forma como eu acabei de ler para vocês. Vocês acham que acabou por aí? Eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês terem uma ideia, pessoal. Eu só não vou ler que é para não ficar muito chato. Mas farei questão de referenciar essas passagens para você, mulher cristã, ir atrás lá, abrir a Bíblia, essa tua Bíblia empoeirada que fica aí em casa, abrir e ler pelo menos e ver que tem muita coisa aí que vai contra você que é mulher, só pelo simples fato de ser mulher. Vamos começar aí, pessoal. Tem aqui muitos exemplos. Além disso daqui, nós vamos ver o quê? O exemplo de Ló e suas filhas. Gênesis 19, pessoal. Para quem não conhece a história de Ló e suas filhas, Ló era um suposto homem justo aí, era parente de Abraão. Foi morar lá numa dessas cidades aí, Sodoma e Gomorra. Acho que era Sodoma, especificamente. E lá o que aconteceu? Apareceram alguns anjos porque Deus ia destruir aquela cidade, estava cheia de pecado, não sei o quê. E o povo queria enrabar os anjos, pessoal. O que Ló fez? Não. Tome as minhas filhas no lugar dos meus visitantes, que seriam os anjos. O cara entregou as suas filhas para serem violentadas pelo povo. Agora, você que é uma mulher cristã, ou a senhora do canal Fé e Tulipas, né? Imagine você, naquele contexto, no antigamente, né? No antigamente, na época dos valores aí. Imagine você, dentro de sua casa, do nada seu pai te puxa e te entrega para uma multidão porque ele não quer que os visitantes sejam violentados pela população. Daí ele pega você, que é a filha, e joga no lugar. Como você se sentiria? Pois é, né? Complicado isso daí. E Deus ainda salvou esse cidadão. Enfim, foram salvos aí, tiveram tempo de conseguir correr sem serem mortos. Só a mulher de Ló é que morreu. E tem uma cidade aí próxima chamada Zoar. Poderiam se hospedar em Zoar, é uma das cidades que foi poupada por Deus. Foi poupada. Poderiam se hospedar lá. Mas sabe o que Ló fez? Não, veio morar lá nas cavernas, porque era um bunda mole. Tinha medo também que aquilo fosse destruído, mas foi poupada a cidade, pessoal. Morou lá com as filhas. O que aconteceu? As filhas voltaram na cidade, arrumaram o marido, casaram, sei lá o que. Não, meter direito com o papai. Incesto. Relação consanguínea, coisa que os cristãos condenam hoje. E as filhas, tá na Bíblia, não é 50 tons de cinza, não. Ela falou lá de livros seculares que vão influenciar as mulheres a ativar o gatilho, começar a imaginar coisas pecaminosas. É só abrir a Bíblia que você encontra isso, meu povo. O pai aí, metendo com as filhas, vamos. Filhas embebedaram o pai, vamos. Ai. Onã, Gênesis 38, galera. A história de Onã. Não é bem exatamente a história de Onã, mas tem todo um contexto familiar aí. Existe um personagem chamado Judá, que muitos de vocês conhecem, né? Jesus é o leão de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Quem é esse Judá? Em Gênesis 38, pessoal, Judá é um cidadão aí que se casou aí, teve seus 3 filhos. E na cultura deles era basicamente o seguinte, né? Naquele tempo, naquela época aí, feito lipas, naquela época aí, a cultura era a seguinte: se o filho tivesse uma esposa e o filho morresse, um dos irmãos tinha que ficar com a esposa desse filho aí de Judá. Entenderam? E é o caso dessa história de Judá. Judá tinha 3 filhos. Ele tinha o mais velho, o do meio e o caçula. O mais velho, por algum motivo, lá diz que Deus não curtia dele, ele matou. Então ficaram 2. Só que o mais velho tinha uma mulher. Entenderam? O filho mais velho de Judá tinha uma mulher. Ficaram 2. Onã e o outro aí que esqueci o nome, que era uma criança ainda. Era a caçula. Daí Onã, segundo a vontade de Deus, tinha que se reproduzir com a sua cunhada, recém-viúva. Ou seja, o cara sabia que o irmão dele, metia aí com a mulher dele. Daí o irmão dele morreu. Ele tem que ir lá e fazer, com a mulher que o irmão dele... Entenderam? É assim que a Bíblia trata mulheres. A cultura daquela época que dizem que era melhor, né? Antigamente era melhor. Era assim, Entenderam? Onã não queria fazer aquilo daí, pessoal. É nojento, pessoal. É nojento mesmo. O cara tava correto de razão. É muito nojento, gente. O cara não queria fazer aquilo daí. E ele jogava o milk pra fora. Jogava o leite pra fora, pessoal. Deus não se contentou. Caralho, como é que você não tá fazendo algo que é da cultura do povo, que é nojento, que eu desaprovo, mas também aprovo ao mesmo tempo? Como é que você não tá fazendo isso daí? Daí o que Deus fez? Matou o cidadão. Porque não tava, entendeu? Jogar o leite aí dentro pra engravidar a cunhada dele. Daí sobrou só um menino, que era caçula ainda. Beleza? O menino cresceu. E era a vez do menino começar,
Na mulher aí que passou na mão dos dois irmãos. Era a vez do menino agora que cresceu aí, que já poderia ali. Entenderam? É complicado, não é só abrirem lá Gênesis 38, vocês vão encontrar essa história. Mas o pai Judá, de alguma forma, não entregou o rapaz aí que já era crescido, o caçula que sobrou. E o pai aí tava um dia saindo de uma cidade pra outra aí, fazendo as suas andanças com seu amigo. A mulher já tava desesperada, não. A Tamar, no caso, né? O que ela fez? Passou um pano aí na cabeça, cobriu o rosto, não sei o que, parece parecer com uma prostituta. Ele esperou no caminho porque sabia que ia passar num certo caminho. Daí Judá tava andando, viu a mulher, uma prostituta, vamos, vamos. Como é que você vai me compensar com pagamento, sei lá o que. Ele entregou aí alguns bens aí, sei lá o que, ele disse que era, deu no amigo, pro amigo dele entregar na moça, não sei o que, alguma coisa assim, pra compensar o pagamento, né? Mas o cara viu uma prostituta que nem sabia que era a nora dele, meteu. Do nada se passam alguns meses, a nora aparece grávida. Judá vê aquilo, ai caralho, você é adúltera, queimem-na. Ele disse pra queimar a mulher, queimem-na. Antigamente era melhor, né? Pois é, né? Queimem-na. Daí a mulher viu, não, aqui vocês não vão me queimar, não. Tragam aqui esses pertences que eu ganhei lá quando eu me fingi de prostituta. Ela mostrou, olha aqui esse bastão, olha aqui esse cabrito que me deram aqui. O cara viu, pô, esses negócios são meus. Puxou, fez os cálculos, caralho. Naquele dia que eu vi a prostituta no caminho, daí a gente meteu, afinal era minha nora, aquela que se fingiu de prostituta, não sei o que. Tá bom, então agora tá tudo resolvido. Não há problema, não queimem mais ela, agora tá tudo resolvido. Porque eu não entreguei o meu filho. Deveria ter entregado o meu filho, caçula, pra ficar com ela, mas não entreguei. É dessa família aqui que veio, que os cristãos dizem que veio a linhagem de Jesus, né? Complicado, gente. Enfim, tem isso na Bíblia. Agora me diga uma coisa. Esse tipo de história você encontra em 50 Tons de Cinza, encontram nesses outros livros eróticos aí, românticos, encontram isso. O que eu li em Deuteronômio, a história que eu expliquei de Ló, de Onã, vocês encontram nesses livros aí seculares? Encontram? Pois é, né? Tá na Bíblia. E muitas mulheres têm acesso à Bíblia e podem ler isso daí. Não precisam ir distante, não. Na própria Bíblia já tem isso daí. Não para por aí, pessoal. Tem a história de Jacó, galera. Jacó era um baita de um charlatão, como apresentei a Bíblia. Conheceu mais outro charlatão que se chamava Labão. Labão tinha duas filhas, a Lia e a Raquel. A Raquel era mais gostosa, a Lia deveria ser a desprezível aí. No sentido de a gente, hoje em dia, entendeu? É mais ou menos isso aí, entenderam? Daí Jacó tava de olho na Raquel. Labão lhe fez trabalhar por 7 anos com a promessa de que lhe daria a sua filha. Quando terminou aí o seu período e cumpriu o que tinha que fazer, foram lá encher a cara, não sei o que, lhe entregaram a filha. Sabe-se lá como o cara nem sabia que lhe enganaram, lhe entregaram a filha errada. Foi se deitou com a filha. Vamos que vamos. Dia seguinte acordou já todo sóbrio, descobriu aí que não era a Raquel, ficou chateado com Labão. Labão disse, tá bom, te enganei, mas tá, uma semaninha eu vou te dar a Raquel, mas depois trabalha pra mim por 7 anos. Você vai ficar com a Raquel completamente. O cara aceitou. Pessoal, vocês acham que ele parou por aí com a Lia? Com a mulher que ele não queria? Não, fez filhos com a Lia. Não só um, fez mais outro. Com a mulher que ele não queria, gente. Ou seja, tava lá, não, você é desprezível, mas tava lá, tanto ela como a Raquel, Vamos, está na Bíblia. Você não encontra isso nos 50 Tons de Cinza da vida? Está na Bíblia, pessoal. Muitas mulheres têm acesso a isso, elas leem esse tipo de coisa, não é? Feito tulipas, enfim. Ainda tem a história de Abraão também, pessoal. História de Abraão. A história de Abraão tá em qual capítulo? Aqui vou vos deixar a desejar, porque eu esqueci completamente o capítulo. Mas tem um capítulo aí da história de Abraão, que muitos de vocês conhecem, é popular. Onde ele tava lá, não conseguia fazer filho com a Sara e tudo mais. A Sara entregou pra ela uma escrava que ela tinha, a Agar. Daí Abraão pegou a escrava, é filho na miúda, nasceu e tudo mais. Sara começou a ficar com ciúme porque Agar estava se sentindo já senhora de casa, porque teve filho com o senhor, né, com o mestre. O que ela fez? Junta tuas biquatas aqui, as tuas coisas, vai lá se virar no meio do deserto. E Deus só olhando assim, ai, meu servo Abraão, que tarado. E Deus só tava lá olhando, não reprimiu, não, nada. A mulher foi lá no deserto, Deus mandou ainda um anjo aí pra ir ludibriar a mulher e tudo mais, né. Pois é, né. E ele tinha a esposa, que era meia irmã dele. E hoje os cristãos condenam incesto, relações consanguíneas, né. Complicado, pessoal. Tem a história também das meninas virgens, números 31. Os caras guerrearam contra o povo de Moisés, guerreou contra os midianitas. Mandaram matar todos, geral. Mandaram matar crianças, meninos no caso, né? Mandaram matar mulheres que já coabitaram com algum homem, ou seja, que já se deitaram com algum homem. Então poderia ter mulheres grávidas se formos conjecturar nessa história. Mandaram matar tudo e ficaram só com as meninas virgens. Meninas virgens. Você que é mulher cristã que lê esse tipo de coisa aqui. Tá na Bíblia, hein? Tá na Bíblia. Fazer o quê? Não tá nos 50 Tons de Cinza da vida, não. E daí também tem a história do levita e a sua concubina, que tá lá em Juízes 19. Certo dia um levita tava lá com a sua concubina, sabe-se lá como é que ele tinha uma concubina. E ela depois foi pra casa do seu pai, fugiu pra casa do pai. Cara, ela foi pegar a mulher à força e foram lá pra terra dos benjaminitas. Chegando lá, se hospedaram numa casa. O povo queria enrabar o levita também, pô. Os caras lá gostavam de
no rabo dos caras, né? E daí, confusão daqui e dali, o próprio cara que hospedou aí o levita queria entregar as filhas também, ou a filha, sei lá quantas filhas ele tinha, né? Como a mesma história de Ló, pessoal. Daí o povo não aceitou o negócio daqui e dali. Qual foi a solução? Será que Deus de alguma forma interviu, ajudou aí o levita, livrou o povo daquela situação, mandou anjos para cegar aí o povo, como os anjos fizeram lá na história de Sodoma e Gomorra? Não, a solução foi simplesmente entregarem a concubina. O povo fez e desfez com a mulher, violentaram ela, fizeram tudo o que puderam fazer e no dia seguinte entregaram ela já quase morta na porta daquela casa. O levita acordou todo tranquilo porque teve uma noite bem gostosa, uma noite de soninho gostosa. Viu a mulher lá na porta já morrendo. O que ele fez? Pegou a mulher, mexeu e morreu. Botou no animal de carga, voltou para sua terra e a história acabou por aí. Nananina não acabou por aí, pessoal. Tem mais. E olha que isso está na Bíblia. É um livro que muitas mulheres leem. Adolescentes, jovens adultas, velhas, crianças leem esse livro, né? Não é 50 tons de cinza. Adivinha o que aconteceu, pessoal? O levita esquartejou a mulher em 12 pedaços e distribuiu para as 12 tribos de Israel. Daí o povo ficou revoltado. Ai, olha o que os benjaminitas fizeram. Vamos lá lutar contra eles. Pediram a bênção de Deus. Venciam um pouco, perdiam um pouco. Pediram de novo a bênção de Deus. Adivinhem, ganharam. Ou seja, Deus estava envolvido diretamente. Complicado, né? E não terminou por aí. Como eles viram que não era para exterminar bem todo o povo aí que queriam fazer o enrabamento, né? O povo que violentou a concubina, como não era para exterminar todos, pegaram algumas incubadoras aí, em outras palavras, mulheres, para reproduzir, só para não exterminarem aquela tribo aí. Que lindo, não é? Ainda tem a história de Davi, pessoal. Tem a história de Davi. Vou finalizar com essa aqui. Julgamento de Davi quando ele pecou. Está lá em Samuel, 2 de Samuel. Davi viu Batseba, gostou dela. Perguntou quem ela era. Não, cara, essa aqui é a mulher de Urias. Ah, foda-se. Pegou a mulher, ou vamos. Depois bolou um plano. Vou ver como posso matar Urias. E conseguiu. Daí Deus viu. Ai, é a primeira vez que Deus interviu aí. Ele viu Abraão na escrava, viu Jacó na Lia, ó. Não fez nada. Viu Ló e as suas filhas aí, ó. Não fez nada. Na vez de Davi, não. Agora no Davi vou pegar no pé dele. Vou pegar no pé de Davi. Foi lá pegar no pé de Davi. Davi, o que você fez, caralho? Você adulterou. Vocês fez merda. Sabe o que eu vou fazer? Vou matar seu filho. Daí matou o filho dele. E pela lei deveria matar Davi e Betseba, né? Mas não. Matou o próprio filho. Ou seja, descumpriu a própria lei que ele mandou pro povo. Complicado, velho. Bom exemplo, né? Serviria como um bom exemplo. Alguém que descumpre a própria lei. Pois é. Daí descumprir a própria lei. E lá em 2 de Samuel 12:11, Deus profetizou o seguinte aqui, ó. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos. Deus não disse, a consequência vai ser isso. Aí tá dizendo que ele fará aquilo. Vou repetir de novo. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa, ele falando isso para Davi, e o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Deus organizando uma pornografia ao ar livre, a céu aberto. Está na Bíblia, isso não está nos 50 tons de cinza, não. E acontece que em 2 de Samuel 16:22 acontece isso daí, né? Como diz a narrativa. Estenderam, pois, para Absalão, que se não me engano era um dos filhos de Davi, estenderam para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. Ou seja, aconteceu algo que Deus disse que faria. Uma pornografia ao vivo, aos olhos de todo Israel. Isso não tá nos 50 tons de cinza, isso tá na Bíblia, pessoal. Então, uma cristã faz um vídeo dizendo que antigamente as mulheres se vestiam de forma mais decente do que hoje em dia, porque o diabo está operando hoje em dia, por isso é que está desvirtuando muitas mulheres. O diabo fica tentando mulheres com livros de contos românticos eróticos, seculares, como isso é perigoso, não sei o que, tarará. Vai ativar gatilho para as mulheres terem pensamentos sexuais pecaminosos. Mas daí defende um livro que tem esse tipo de coisas que eu li e expliquei para vocês aqui. Defende esse tipo de livro. Onde inclusive mulheres são tratadas como lixo. É foda, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e gostado desse vídeo. E espero, né? Sabe-se lá como, mas espero que um dia esse vídeo também chegue na Fé e Tulipas aí, para que ela possa parar e pensar um pouco se realmente está crendo numa crença que corresponde com a realidade. Se faz sentido ela defender esse monte de absurdos que fica defendendo aí nos seus vídeos, beleza? Então a gente se vê até a próxima e até mais, galera.